A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram em Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo de número 7 e 8, que vai nos dizer assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Nós vemos aqui de maneira muito clara que Deus, ele conhecia o que a igreja de Filadélfia fazia. Deus, ele conhece, irmãos, aquilo que nós fazemos. Deus, ele também conhece a nossa exaustão. Ele sabe muito bem o quanto estamos cansados. Quantas vezes vem vontade de parar, de desistir ou até mesmo de retroceder. Não é porque somos covardes, mas é porque estamos cansados. Quem nunca passou por um tempo de exaustão, de cansaço? Por um tempo de fadiga? Por um tempo em que parecia que fazer a vontade de Deus, irmãos, não fazia sentido. Você vai observar, irmãos, que o nosso Deus deixou bem claro que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ou seja, que ele pode abrir a porta e pode fechar. Ele pode fechar e também pode abrir. E você vai ver aqui de maneira também muito clara que ele conhecia as obras da igreja de Filadélfia. O Senhor conhece suas obras. O Senhor sabe o que você tem feito. É isso mesmo. Ele sabe o que você tem feito diante dele, mesmo exausta, mesmo cansado, mesmo com poucas forças. O Senhor diz para você hoje: eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Não duvide. Não duvide da porta aberta que o Senhor está colocando na sua frente, porque ele está vendo as suas poucas forças. Ele está vendo a excelência do que você tem feito. É por isso, irmãos, que tudo que a gente fizer, nós temos que fazer como para Deus e não como para os homens. Porque o nosso Deus, irmãos, ele vê tudo. E ele deixa bem claro que haveria uma colheita para a obra que a igreja de Filadélfia estava fazendo. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. O seu plantio tem que ser sempre um bom plantio. Porque vai chegar um momento em que Deus vai abrir portas na sua vida, Deus vai lhe abençoar. Deus vai abrir a porta da graça, na tua casa, na tua história. Porque nós, quando vemos aqui porta aberta, nós pensamos somente o que no material, mas não, irmãos. O Senhor está colocando portas abertas aqui na vida de pessoas, em todas as áreas. E Ele diz para você que ninguém vai poder fechar a porta que Ele está abrindo. Mas por que Deus está abrindo essa porta, irmã? Porque Ele tem visto sua fidelidade. Declare comigo: Deus tem visto a minha fidelidade, não é em vão. Deus tem visto a minha fidelidade, não é em vão. Eu sei que tem momentos, irmãos, que parece que o labor, que a obra, que as dores, que os sofrimentos têm sido em vão, mas não é. Nada que nós fazemos passa desapercebido diante do nosso Deus. Declare comigo: nada do que eu faço passa desapercebido diante do meu Deus. Nada do que eu faço passa desapercebido diante do meu Deus. O Senhor deixa aqui bem claro que tens pouca força. Ou seja, eu sei que está difícil para você prosseguir. Porque quem tem pouca força, irmã, tem que se esforçar. Quem tem pouca força, irmão, tem que se esforçar. E é por isso que Deus diz para você: eu tenho visto os teus esforços. Às vezes você não tem vontade de ler Bíblia, mas você lê. Às vezes você não tem vontade de obedecer, mas você obedece. Às vezes você não tem vontade de orar, mas você ora. Às vezes você não tem vontade de congregar, mas você congrega. Às vezes você não tem vontade de ouvir uma palavra, mas você escuta. Mesmo com poucas forças, você disse: eu não vou soltar o arado. Mesmo com poucas forças, você disse: eu não abro mão da minha salvação. Mesmo com poucas forças, você disse: eu vou continuar. E Deus está dizendo: eu resolvi honrar a sua fé. Oh, glória! O Senhor está honrando a fé de gente que estava com poucas forças. O Senhor está honrando a fé de pessoas neste exato momento que estavam exaustas, oh meu Deus. Porque a exaustão chega para todos, irmãos.
O cansaço chega para todos, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E nós sabemos, irmãos, que na grande seara tem o inimigo das nossas almas que luta contra aquilo que nós temos feito. E nós nos sentimos o quê? Cansados. E nós nos sentimos o quê? Exaustos. Então a igreja de Filadélfia tinha poucas forças, estava cansada. A igreja de Filadélfia, ela era em pouco número, irmãos. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que a força está pequenininha. É muito pouco que você tem. Mas o Senhor está dizendo, com o pouco que você tem, eu trabalho. Irmãos, o nosso Deus gosta de trabalhar com pouco. Você vai observar isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. O nosso Deus, ele gosta de multiplicar. A exemplo do azeite da botija e da farinha da panela, aonde o profeta Elias foi na casa de uma viúva e teve multiplicação. A mesma coisa também aconteceu com uma viúva que foi até o profeta Eliseu e o azeite multiplicou. Os pães e as espigas também multiplicaram no tempo do profeta Eliseu. E a mesma coisa também aconteceu no tempo de Jesus. Houve multiplicação de pães e de peixes. E hoje Deus diz para você, eu multiplico o que você hoje tem pouco. Eu estou multiplicando as suas forças. Declare comigo, eu creio que o meu Deus está multiplicando as minhas forças, oh glória. Eu creio que o meu Deus está multiplicando as minhas forças. Essa palavra, irmãos, é uma injeção de ânimo. Esta palavra é Deus dizendo, eu estou pegando na sua mão hoje, passando força para você. Porque eu tenho visto tudo, eu sei que às vezes, irmãos, parece que aquilo que a gente está fazendo diante do Senhor passa desapercebido aos olhos dele. Mas lembre-se que a obra que você tem feito não é para os homens, não é para o Senhor. Eu sei que às vezes vai ter labuta, vai ter luta, vai ter adversidades, o cansaço vai vir, a exaustão, a perseguição para tentar nos parar. Mas a igreja de Filadélfia não parou. Mesmo parecendo que eles estavam em desvantagem, mesmo eles estando em pouco número, a obra deles era reconhecida pelo Senhor. Deus te trouxe aqui para lhe dizer, eu reconheço a obra que você tem feito, oh glória. Você tinha tudo para parar, mas você disse, eu vou permanecer, e eu estou vendo isso. Tem gente aqui, irmãos, que está caminhando com os pés sangrando. Tem gente aqui que não está nem caminhando, tem gente que está se arrastando e tem outros que não estão conseguindo nem se arrastar. Mas no seu coração você tem dito, Senhor, me carrega porque eu não quero desistir. Senhor, me carrega porque me faltou as forças, mas eu quero continuar firme. Quando olhamos para a igreja de Filadélfia, nós vemos o quê? Firmeza. Nós vemos convicção. Nós vemos certeza da obra do Senhor neles. E hoje Deus diz para você, o Senhor nosso Deus diz para você, eu quero olhar para ti, minha filha, e ver firmeza. Eu quero olhar para ti, meu filho, e ver firmeza. Eu sei que não tem sido fácil, mas continue firme, porque eu tenho a chave de Davi. Eu coloco diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Eu te abençoo, eu prospero o teu caminho, eu trago multiplicação para a tua história. Mas eu não deixo você parar e nem desistir, porque eu sei que você está guardando a minha palavra e não negou o meu nome. Oh glória! Tem pessoas aqui, irmãos, que tinham tudo para negar o nome do Senhor. Tinham tudo para não guardar a palavra do Senhor, porque tudo está contrário para você. E quando nós nos vemos remando contra a maré, quando nós vemos as nossas mãos sangrando, irmãos, de tanto remar, e parece que nada está fazendo sentido, são nesses momentos que somos tentados a parar. São nesses momentos que somos tentados a desistir. E era exatamente, irmãos, isso que o Senhor estava deixando claro aqui para a igreja de Filadélfia. Vocês tinham tudo para parar. Vocês tinham tudo para desistir. Vocês tinham tudo para achar que a obra de vocês estava sendo em vão. Mas vocês resolveram permanecer, aleluia. Irmãos, todas as vezes que a gente tem tudo para parar, mas a gente resolve permanecer, Deus vê. Todas as vezes que você pensar em parar, mas você continuar, lembre-se disso, meu Deus está me vendo. Como ele contemplou a igreja de Filadélfia, ele está me contemplando. Irmãos, porque eles foram fiéis na fraqueza, porque eles foram fiéis na pouca quantidade, o Senhor iria os livrar. Deus diz para você, por causa da sua fidelidade tem livramento. Eu vou repetir para você entender. Por causa da sua fidelidade tem livramento, não somente para você, mas para os de sua casa.
Para aqueles que te cercam, declare comigo: o meu Deus vai trazer livramento para a minha história. O meu Deus vai trazer livramento para a minha história. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus deixou bem claro: porque vocês guardaram a minha palavra, haverá recompensa. Porque vocês escolheram perseverar e não desistir, eu sou Deus que recompensarei vocês, e eu vou guardar vocês da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Há quem pense que quando nós resolvemos ser fiéis a Deus não tem recompensa. Há quem ache de maneira errônea que Deus, ele não vê os nossos esforços, mas ele vê. Ele vê e ele recompensa. Ele vê e ele retribui. E hoje ele está falando contigo de maneira extraordinária através dessa palavra, de maneira profunda. Ele está falando contigo e ele está dizendo: continua mesmo com pouca força. Mas Senhor, tô lendo tão pouco, e Deus está dizendo: continua lendo pouco. Tô orando tão pouco, continua orando pouco. Senhor, eu estou ouvindo tão pouca palavra, continua com pouco que você tem. Porque com pouco que você tem, Deus vai multiplicar suas forças. E com pouco que você tem, haverá livramento. Muitas vezes o inimigo quer lançar na nossa mente e no nosso coração que o pouco não surte efeito. Sabia disso? É. Por isso que tem muita gente que deixa de orar, porque diz assim, 5 minutos de oração é insignificante, para que eu vou orar? E pensam que a oração válida para Deus é só de 1, 2, 3 horas de relógio, mas não é. Às vezes você faz uma oração de 5 minutos, tão sincera, mas tão sincera, que alguém que faz uma oração de 2, 3 horas não é ouvido, e você que fez de 5 minutos é ouvido e a resposta chega. Não deixe de orar. Não deixe de perseverar com pouco que você tem, mesmo que tudo pareça desfavorável. Humanamente falando, tudo parecia desfavorável. Mas a igreja de Filadélfia permaneceu, e por isso Deus disse: vai ter retribuição, porque vocês escolheram não desistir. Declare comigo: eu escolhi não desistir, haverá retribuição. Eu escolhi não desistir, haverá retribuição. Deus te fará viver a retribuição daquilo que você tem plantado com poucas forças. Com poucas forças, continue orando por esse filho. Com poucas forças, continue orando por este marido, por esta esposa, por esta família, por este ministério, pela sua vida. Porque as poucas forças, meu irmão e minha irmã, elas trazem um efeito também positivo para a nossa vida. O que a gente faz com poucas forças tem efeitos positivos daquilo que você pensou que passou desapercebido aos olhos do Senhor. Imagine a igreja de Filadélfia em um pequeno número, olhando e às vezes pensando: em vão a nossa obra. Nós estamos nos esforçando tanto, a nossa força é tão pouca. Porém o Senhor estava dizendo assim: eu vou colocar diante de vocês uma porta aberta, porque eu vi os esforços de vocês. Irmãos, às vezes Deus vai permitir poucas forças na nossa vida. Às vezes Deus vai permitir portas fechadas na nossa história. Às vezes Deus vai permitir lutas e adversidades para nos provar, para ver a nossa fidelidade, para que nós possamos ser fiéis ao Senhor, para que Ele possa assim trazer a retribuição daquilo que a gente tem feito diante dEle. Haverá retribuição, meu irmão. Haverá retribuição, minha irmã, daquilo que você tem feito diante do Senhor. Não pare. Porque se você parar, você não vai colher aquilo que você tem plantado mesmo com poucas forças. Não desista. Ore 5 minutos, ore 3. Quando puder, ore 10, ore 1 hora, ore 40 minutos, ore 3 horas. Ore o tempo que você conseguir. Mas não deixe de orar. Quando der, leia 5, 10 capítulos da Bíblia por dia, mas quando também não der, leia pelo menos 1. E quando não der para ler 1, leia um versículo. Mas não deixe que a pouca força seja tirada de você e isso venha se transformar em uma desistência na sua vida. Com poucas forças, a igreja de Filadélfia permaneceu. E por isso recebeu uma recompensa grandiosa, uma retribuição extraordinária. Declare comigo: com poucas forças eu vou permanecer. E Deus vai trazer retribuição para a minha vida. Com poucas forças eu vou permanecer. E Deus vai trazer retribuição para a minha vida. Eu sei que às vezes parece que passa desapercebido aos olhos do Senhor os nossos esforços, mas não passa. Deus diz hoje para você: eu estou contemplando tudo. Eu estou vendo tudo, e da mesma forma que eu deixei bem claro
que eu retribuiria, da mesma forma que eu deixei bem claro que eu os guardaria. Hoje eu digo para você, eu sou dono de todas as coisas, diz o Senhor. Tenho a chave de Davi que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Coloco diante de ti uma porta aberta, uma porta de livramento, uma porta de cura, uma porta de restauração, uma porta de libertação, uma porta de prosperidade que abrange todas as áreas e ninguém poderá tirar, porque eu reconheço a sua fragilidade. Eu sei o quanto você tinha tudo para desistir, mas você escolheu permanecer. E por isso, diz o Senhor dos Exércitos, eu honrarei a sua fé. Eu honrarei a sua fidelidade, porque eu sei da pequenez da sua fé, mas também sei da tua vontade de perseverar. Por isso, eu vou honrar você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra e agradecer, irmãos, porque os nossos esforços não passam desapercebidos aos olhos do Senhor. Deus não é como o ser humano que só vê as coisas grandes, não. Deus também vê as coisas pequenas e Ele também honra aquilo que nós fazemos, que parece ser insignificante diante dos olhos humanos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Pai, por retribuir, por recompensar, Pai, os teus filhos que entraram aqui com poucas forças, pensando que aquilo que eles estavam fazendo, meu Deus amado, não estava surtindo efeito. E muitos deles estavam pensando até em parar, em desistir, pensando que o Senhor não estava nem vendo. Mas essa palavra veio como uma resposta gloriosa dos céus para a vida deles, dizendo: não para, não desiste, não retroceda, porque da mesma forma que eu vi os esforços da igreja de Filadélfia, eu estou vendo os teus esforços e eu vou recompensar. Deus, obrigada. Obrigada por ser um Deus galardoador daqueles que te buscam, daqueles que se esforçam para estar na tua presença, porque não é fácil. Não é fácil para quem está com poucas forças, não é fácil para quem está vivendo batalhas, lutas, desertos, se manter de pé, mas os teus filhos resolveram se manter de pé, e por isso o Senhor trouxe essa resposta, e por isso o Senhor resolveu mostrar para eles, Pai, que não vai ficar da forma que está a situação. O Senhor vai fazer eles viverem milagres, Pai, e o teu nome será glorificado de maneira especial, como foi na história da igreja de Filadélfia. O Senhor abriu uma porta que ninguém pode fechar, e eu creio, Pai, que a porta que está se abrindo na vida dos teus filhos, ninguém vai poder fechar, porque o Senhor, meu Deus amado, está vendo o que eles têm feito, e haverá retribuição e recompensa, e além da porta aberta, haverá também livramento, Pai, não somente para os teus filhos, mas também para aqueles que os cercam. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigado, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Não pare, não desista e nem retroceda, pois Deus tem visto suas poucas forças, e é com ela que você vai conseguir vencer.
pois as poucas forças da igreja de Filadélfia chegou até os céus. Deus contempla tudo, irmãos. Ele sabe o quanto você tinha tudo para parar, para desistir, mas você resolveu permanecer. Você guardou a palavra do Senhor e não negou o nome dele. Por isso, ele vai colocar diante de ti uma porta aberta e vai trazer um grande livramento, não somente para você, mas também para a sua casa. Creia que o nosso Deus é fiel. Ele é um Deus que traz a retribuição para aqueles que resolvem não desistir, mas que perseveram mesmo com poucas forças. Continue. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.